Vamos falar sobre transplantes, uma queda no número de transplantes. Gabriele Guimarães. É isso, Ronald. O número de transplantes caiu no Brasil durante a pandemia e uma campanha do governo federal busca reverter esse quadro. Um levantamento da Associação Brasileira de Transplantes mostra que o país realizou entre abril e junho 2.474 cirurgias do tipo. Só para a gente ter uma ideia, esse volume representa uma queda de 61% na comparação com o primeiro trimestre desse ano, quando foram feitos 6.423 procedimentos. Com a diminuição, tem uma consequência que é muito mais complicada, né? Muito mais forte, que o número de mortes de pacientes cadastrados na fila de espera também cresceu mais de 40%. Eu falei com Gustavo Fernandes, ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Transplantes, e ele vai explicar agora como a chegada do coronavírus acabou contribuindo para essa queda. Essa queda de doações se fez quando nós tivemos parte da nossa atividade na saúde sendo deslocada para o atendimento dos pacientes com Covid. Sendo assim, algumas estruturas hospitalares tiveram toda a estrutura de captação de órgãos penalizada. Desde 2007, Ronald Zaidan, o Ministério da Saúde realiza a campanha Setembro Verde com ações de conscientização sobre o tema. Atualmente, tramitam no Senado pelo menos 8 projetos de lei que pretendem incentivar a doação de órgãos. Eu conversei com o autor de um desses projetos que propõe a chamada doação presumida, quando todas as pessoas seriam consideradas doadores em potencial. A gente vai ouvir agora o senador Humberto Costa, que considera a aprovação fundamental para reduzir essa fila de espera que é tão longa, mas que o desconhecimento acaba sendo um obstáculo. Naturalmente, é um avanço que enfrenta ainda hoje na sociedade brasileira muitos preconceitos e muitas preocupações, apesar de que nós temos um sistema de transplantes extremamente seguro, o maior programa de transplantes públicos do mundo. E olha só, Ronald Zaidan, de acordo com o projeto, a pessoa que não desejar, então, doar os órgãos deve registrar a expressão não doador de órgãos e tecidos no documento de identidade. Que situação preocupante, hein, Zaidan? E não é nova, né? Não. A reportagem da Gabriele mostra, inclusive, que já em 2007 havia um problema detectado, né? E a oferta é bem menor do que as necessidades, e tudo ficou mais grave este ano com essa diminuição. E é bom lembrar que quando a pandemia já foi notada como inevitável, havia o aviso de que era muito importante evitar o colapso do sistema de saúde, mas não apenas o colapso, mas também a incapacidade de um atendimento em situações que não tinham ligação direta com a pandemia. Então, muita gente acabou, por decisão própria, voluntária, não indo ao médico, não indo ao hospital. As pessoas começaram a recear ir ao hospital, mas também houve uma diminuição significativa da oferta de órgãos para transplante e também de doadores de sangue, né? Muita gente passou a ter alguma... primeiro, pelo fato de ficar, pelo menos no primeiro momento ali, março, abril, ficar isolado, evitar sair, só sair quando estritamente necessário. Mas mesmo depois, quando as pessoas voltaram a sair com mais frequência, mais regularmente, muita gente ainda convivendo com receio de ir ao ambulatório para doação de sangue. Não há riscos, né? A locais plenamente equipados e com toda a segurança para que não haja um menor risco, a pessoa pode ir lá doar sangue e tal. Transplante de órgão é uma outra história, é algo muito mais delicado, né? Mas também isso a pandemia afetou, até, como disse a reportagem da Gabriele, pelo fato de que muitos médicos não puderam se dedicar a esse problema, porque foram deslocados para o enfrentamento do coronavírus, né? Então, aqueles alertas que eram feitos já no início do ano, antes mesmo de termos o primeiro caso registrado no Brasil, oficialmente registrado, né? Não se sabe exatamente qual foi o primeiro caso, mas oficialmente registrado, e a primeira morte decorrente da Covid-19, antes mesmo, 2 meses antes, já havia o alerta. Olha, é fundamental a precaução para que não haja colapso do sistema público de saúde, porque haverá necessidade
de um esforço concentrado para atendimento daqueles que serão contaminados, mas outros setores não podem ficar à deriva, não podem ficar sem atendimento, pelo menos aquilo que é urgente e necessário. E muita coisa foi adiada, muita coisa foi deixada para depois e até muitos médicos foram deslocados para esse enfrentamento prioritário. Ou seja, não eram alertas vãos, né, Ronald? Não eram. Eu estava lendo alguns casos, Aidan, de famílias que já lidavam com isso, com uma expectativa. E eu fico mesmo me colocando no lugar, né, das famílias que têm que lidar no dia a dia para saber quando vai surgir a oportunidade para alguém próximo, né? E é uma conta sempre dificílima de ser feita. Como é que você lida no dia a dia com a expectativa de que surja um órgão para dar sobrevida à pessoa que você ama, né? Como lidar no dia a dia com isso? Necessariamente com compatibilidade. Com compatibilidade, tem uma série de desafios, né? Uma série de desafios ao longo desse caminho e uma necessidade também de que o sistema funcione. Né? Porque não adianta nada acontecer um acidente em uma rodovia X que lamentavelmente leva a óbito de uma pessoa absolutamente compatível se o sistema todo não funcionar, né? Então é um conjunto de coisas que passa inevitavelmente pela agonia das pessoas e numa situação dessa é ainda mais preocupante, né? Claro. E há pessoas que conseguem rapidamente ali, porque há um doador na família, descobrem que há compatibilidade, porque o fato de ser da família não significa necessariamente a compatibilidade. Pode haver uma rejeição irreversível, né? Então é tudo muito complexo. E é o que você disse, se o sistema não está preparado para isso, ainda que haja, o que já não é fácil, o órgão à disposição, com compatibilidade, e estamos falando de casos que são graves, não é? Rim, fígado, ou seja, muita gente não tem nem como esperar, não é? E às vezes há aquela doação que é movida pelo amor. Eu conheço casos de mãe que doou um rim para o filho e foi fundamental e havia compatibilidade, graças a Deus. E o filho conseguiu recuperar o funcionamento ali, porque ele já estava com decorrências graves, né, da falência dos rins. Então não é brincadeira, não dá para esperar indefinidamente, esperar que tudo se reorganize. São casos urgentes na maioria das vezes. A Gabi tem um personagem, né, Gabi? Como vocês estavam dizendo, todo mundo está sujeito a isso em algum momento, né? Então a gente vai ouvir agora o Edson Ávila. Ele foi diagnosticado com câncer no fígado em 2010. Felizmente encontrou um doador e depois da cirurgia acabou passando a se dedicar mais a essa causa. Desde 2010, luto pela causa do transplante e por onde vamos divulgando o trabalho da doação de órgãos, a necessidade da conscientização da sociedade como um todo, porque eu sempre digo, hoje fui eu, amanhã pode ser uma outra pessoa, um familiar seu. E é exatamente que as pessoas isso, se né? unem também, Sim. né? É um sentimento coletivo de tentar um ajudar o outro. É, né? ele inclusive fez um grupo no Facebook chamado Pré- e Pós-Transplantados para incentivar justamente essa causa, porque até como a gente ouviu do senador no começo da reportagem, algumas pessoas não doam ou alguns familiares não autorizam justamente pelo desconhecimento da importância que isso pode ter para uma outra vida, né? Tudo bem, parabéns pela reportagem, Gabi. Obrigada, Ronald.